Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estou aqui na equipe dos professores do Gran Cursos. Estamos na aula de contabilidade pública, vamos falar sobre demonstrações contábeis. Nessa aula o foco total é balanço orçamentário. Essa aula ela está dividida em algumas partes. Nessa primeira parte a gente vai falar sobre alguns indicadores gerais do balanço orçamentário e na sequência a gente vai ter outras partes. Então vamos lá. Balanço orçamentário, parte 1. Então o balanço orçamentário ele compara as receitas e as despesas previstas com as realizadas. Importante, que a gente já viu no bloco anterior. O balanço orçamentário, quando a gente fala realizado, a gente considera como receita realizada, receita arrecadada. E a gente considera como despesa realizada, despesa empenhada. Logo, o balanço orçamentário segue o regime misto. Próximo. O balanço orçamentário evidencia as receitas e despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. Isso aqui é importante. O principal indicador, não é o mais importante, é o principal indicador original do balanço orçamentário. É o resultado orçamentário. Lógico, existem outros indicadores muito mais, em termos fiscais, interessantes, que a gente vai explorar na aula. Mas em termos de prova, perguntar assim, qual é o principal indicador demonstrado no resultado orçamentário? Não é o mais importante, o principal. Resposta, resultado orçamentário. O resultado orçamentário, já vou adiantar porque é tranquilo, você compara as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas. Só isso, é a diferença. Espera-se que seja positivo. E o balanço orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e execução orçamentária. Essa aqui é a estrutura original da Lei 4.320. Então a gente quer saber se as receitas são correntes ou de capital, receitas previstas, receitas executadas, despesas fixadas, despesas empenhadas ou executadas. Importante, ó. Quando a gente vai olhar o balanço orçamentário, a gente tem que saber para onde olhar. Ó. Então você vai olhar para cá, que é a receita prevista, e para cá, que é a receita arrecadada. Você vai colocar que a despesa fixada é aqui e a despesa executada aqui. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode se deparar com um balanço orçamentário totalmente preenchido. E aí bate um nervoso na hora da prova. E aí você vai começar a olhar para onde não tem que olhar. Vai se perder, entendeu? Então antes de partir para o balanço orçamentário, na prova, lógico, você tem que ter estudado. E no seu estudo você tem que ter a capacidade de saber olhar para onde importa e não olhar para onde não importa. Parece simples, mas para quem é mareiro de primeira viagem, costuma se confundir. E aí vamos lá. Como eu falei também na aula anterior, o balanço orçamentário ele foi atualizado com base na portaria 438 de 2012. Então ele foi incorporado aos anexos da Lei 4.320. Ao ser incorporado, todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios devem seguir essa nova estrutura, que é a estrutura que eu vou mostrar agora. Essa estrutura ela é obrigatória e ela é atualizada com base na legislação atual. Então é importante que a gente tenha domínio da estrutura atualizada. Porém, muitas vezes na prova, o que é que acontece na prática? Se você dominar aquela estruturazinha simples, receita prevista, receita arrecadada, despesa fixada, despesa executada, que é despesa empenhada, você já vai bem na prova quando cobra cálculo. Geralmente o que é que as provas fazem? Da parte atualizada, eles cobram algumas questões teóricas, do tipo, como é que os restos a pagar são separados? Como é que as receitas são desdobradas? Até qual nível? Então esse tipo de pergunta boba, mas cai na prova, é o que você precisa saber. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui o seguinte, ó. Eu tenho as receitas. As receitas eu tenho aqui, ó. Previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada. Essa coluna aqui, numa prova, você não se preocupa com ela. Ignora. O que é a previsão inicial? A previsão inicial é a previsão que você publicou na LOA do início do exercício. O que é a previsão atualizada? A partir do momento que você abre um crédito adicional e você usa uma operação de crédito, o valor da operação de crédito agora é outro. Então você vai atualizar a operação de crédito. Deixa eu ver se está aqui. Receita de capital, está aqui, ó, operação de crédito. Vamos supor que no começo do ano você tinha 100 mil. Aí durante o ano você abriu um crédito adicional com mais 50 mil. Passou a ser 150 mil. Por que eu coloquei 50 mil a mais? Porque eu abri um novo crédito adicional e indiquei como fonte
do crédito adicional, operação de crédito. Então, eu aumentei a previsão inicial da receita, eu tenho uma nova previsão atualizada da receita. Só para você ter essa noção, o que é essa tal coluna de previsão atualizada da receita. Prosseguindo, o que a gente pode falar, olhando para o balanço aqui orçamentário, além das colunas, o que a gente pode falar aqui sobre classificação das receitas? Você pode falar o seguinte, ó, que as receitas elas estão por categoria econômica, que é o primeiro nível, e elas estão por categoria econômica, origem. E elas estão com o segundo nível, origem. Então, categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para identificar as peculiaridades da receita e tipo. O que é que eu acabei de falar aqui? Eu acabei de falar um item que é comum, a AF e contabilidade pública, que é a classificação da receita quanto à natureza. Então, repetindo, categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para identificar as peculiaridades da receita, tipo. É isso aí, beleza? Então, você está vendo que as receitas são separadas, são desdobradas, discriminadas até o segundo nível, origem. Usa a classificação quanto à natureza. E você tem um negócio aqui chamado saldo de exercícios anteriores, que não entra na conta da previsão atualizada da receita, porque a previsão atualizada da receita para aqui, ó. Beleza? Depois eu vou explicar sobre isso aqui, na parte 3. Aí você tem as despesas orçamentárias. As despesas orçamentárias, você tem o primeiro nível, que é a categoria econômica, CE, e você tem o segundo nível, que é o grupo natureza da despesa. Então, se caísse na sua prova, a estrutura atual do balanço orçamentário utiliza como classificação das receitas e das despesas a classificação da receita e da despesa quanto à natureza, gabarito, certo? No balanço orçamentário, a classificação da receita, da despesa e da receita quanto à natureza são desdobradas até o segundo nível, gabarito, certo? Então, esse tipo de pergunta eu já vi cair em prova. E eu já vi cair em prova se era desdobrada até o terceiro nível. Falso. Não vai até o terceiro nível, para no segundo nível. Então, além dos cálculos, você tem que estar preparado para responder esse tipo de questão teórica, com base na fotografia. É o que eu digo. Você tem que ter a fotografia na cabeça, para não ter problema. Pronto. Esse era o que eu tinha para falar aqui. Agora, você está vendo que além do quadro principal, porque quando foi atualizado o balanço orçamentário, foi instituído o quadro principal e os quadros auxiliares. Nos quadros auxiliares, você vai ter o controle sobre os restos a pagar que estão abertos e que você está executando. Então, você está vendo aqui, ó, execução de restos a pagar não processados. Importante, os restos a pagar não processados são desdobrados por categoria econômica e por grupo natureza da despesa. Beleza? E os restos a pagar processados e os não processados liquidados, você também desdobra por categoria econômica e por grupo natureza da despesa. Tá bom? E aí, pessoal, a gente tem os indicadores de primeiro nível. Esses indicadores de primeiro nível são os indicadores que eu passo para os meus alunos com a seguinte ideia. Você vai comparar o desempenho da receita com ela mesma e o desempenho da receita com a despesa e da despesa com a despesa. Então, 3 avaliações. Você compara a receita com a receita, você compara a despesa com a despesa e você compara a receita com a despesa. Basicamente é isso, tá bom? E aí, para você elaborar o quadro principal, você usa as classes 5, classe 5, grupo 2, e a classe 6, grupo 2. E aqui tem as notas explicativas, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou trabalhar com você aqui nessa parte 1, os indicadores de desempenho da receita e da despesa. E da receita com a despesa, comparando os dois. Então, vamos lá. Então, primeira parte aqui. Balanço orçamentário. Eu vou colocar aqui receitas correntes, receitas de capital. Aí eu tenho despesa aqui, receita, desculpa, que são as receitas. Aí você tem
previsão inicial. E eu vou comparar aqui com a executada. E aqui eu fecho essa primeira parte. Agora eu vou colocar a despesa. Eu vou colocar dotação inicial e vou colocar a execução. Só um detalhe que eu acabei não explicando ali, que é importante voltar. Na despesa, eu me preocupo com os seguintes estágios da despesa, todos. Vamos ver. Dotação inicial, dotação atualizada, despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga. Ou seja, o balanço orçamentário, o anexo principal do balanço orçamentário, na versão atualizada, ele não quer saber só de despesa empenhada, ele quer a empenhada, a liquidada e a paga. Importante você saber isso também. Agora sim a gente pode avançar. Mas aqui a gente vai focar só na empenhada, porque é a empenhada que entra no indicador. Então, executada. Quando eu falo aqui executada, estou falando aqui da empenhada. E aqui eu falo da arrecadada. Aí vamos lá. Despesa corrente. E aqui capital. Aí vamos dar uns exemplos aqui, né? Vamos colocar aqui. Tributos. Aluguéis. Serviços. Operação de crédito. Alienação de bens. E amortização de empréstimo. Aí vamos colocar aqui uns valores. 400, 200, 100, 150, 100 e 50. Total aqui, 1.000. Beleza? Agora vamos para o lado da despesa corrente e capital. Despesa corrente, pessoal, juros. Despesa de capital, investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Beleza? Aí vamos completar. Despesa com pessoal, vamos colocar aqui 300, juros 200, investimento 200, inversão financeira 200, amortização da dívida 100, total R$1.000. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai comparar receita com receita, despesa com despesa e depois receita com despesa. Mas para isso eu preciso dos dados da execução do orçamento. Então vamos lá. Suponha agora que durante o exercício aconteceu o seguinte. Tributos, isso aqui é do ano todo. 31/12/2020. Aí tributos, vamos lá, supor que eu arrecadei 500, aluguéis 100, serviços 200. Operação de crédito 100. Alienação de bens 200. Amortização de empréstimo 50. Total geral. Então aqui você tem 800 aqui em cima, com mais 300, 1.100, 1.150. Do lado aqui das despesas, vamos supor que aconteceu a seguinte situação. Despesa com pessoal, 300. Juros, 200. Investimento, 100. Inversão financeira, 100. Amortização da dívida, 100. Total, 800. Pronto. Com esses dados, você já consegue fazer as três comparações. Receita com receita, despesa com despesa e receita com despesa. Importante. Na hora da prova, é aqui que você tem que olhar. Se você começar a ficar perdido e olhar para outros fatores, outras variáveis, você vai se perder. Então vamos comparar. Primeiro caso, receita com receita.
Então, fase 1, receita prevista versus receita executada. Então, o que você vai comparar aqui? Você vai ver o seguinte, ó, vamos lá. Eu tenho aqui receitas que eu previ. E eu tinha previsto no valor de R$1.000. E eu arrecadei R$1.100. Então, o que é que acontece, ó? Eu tinha previsto receita de 1.000 e eu arrecadei 1.150. Aí você tem a seguinte possibilidade. Se você arrecadar menos, você tem um negócio chamado insuficiência de arrecadação ou frustração de arrecadação. Se você arrecadar mais, você tem um outro termo que a gente usa, que é o excesso de arrecadação. Eu te pergunto, você arrecadou mais ou arrecadou menos do que o previsto? Você arrecadou mais, então você teve um excesso de arrecadação. Então, nesse caso aqui, eu tive um excesso de 150. Beleza? Aí eu posso perguntar, quem contribuiu mais para esse excesso? As receitas correntes ou as receitas de capital? Aí vamos ver. Aqui eu tive 800 de excesso. E aqui eu tinha 700. Aqui eu tinha 300. E aqui eu arrecadei 350. Então vamos lá. Eu tive um excesso de arrecadação de receita corrente no valor de R$100. Porque 800 menos 700 é 100. E eu tive um excesso de arrecadação de receita de capital de R$50. Porque 150 menos 100... Desculpa, 350 menos 300 é 50. Tá aqui, ó. 350 menos 350. Menos 300 dá 50. Ou seja, quem contribuiu mais para o meu excesso de arrecadação? Quem foi mais importante? Foram as receitas correntes ou as receitas de capital? Faz receitas de capital. Desculpa, faz receitas correntes. Porque dos 150, que é o que está aqui, ó. Dos 150, 100 é de receita corrente. E 50 é da receita de capital. Pronto, seria isso. Tá bom, pessoal? Agora vamos para a parte 2. A parte 2 é a despesa fixada versus a despesa executada. Aí vamos olhar aqui como é que ficou. A minha despesa fixada foi 1.000 e a minha despesa fixada foi 1.000, a minha despesa executada foi 800. Então o que é que aconteceu aqui? A minha despesa fixada 1.000 e eu executei 800. Ou seja, o que é que pode acontecer aqui? Você pode ter um excesso de gasto se você gastar além do que tinha de crédito disponível, se você gastar além dos 1.000, ou você pode ter uma insuficiência de gasto, também chamado como economia de despesa. Nesse caso, como eu gastei menos do que eu tinha previsto, tinha fixado, eu tive uma economia de 200. Aí eu pergunto, quem contribuiu mais para essa economia? As despesas correntes ou as despesas de capital? Vamos lá. Ó, aqui eu tinha 500 e aqui eu tinha 500. Aqui eu tinha 500 e aqui eu tinha 300. Então quem contribuiu? Preste atenção, quem contribuiu para a minha economia de despesas foram apenas as despesas de capital. E para fechar, terceira e última parte. Você vai comparar a receita arrecadada versus a receita executada. Então a receita arrecadada, repetir 2 vezes a mesma coisa, versus despesa empenhada. Então aqui você vai ter quem? Você vai ter a receita arrecadada, que foi quanto? Vamos voltar para cá.
1.150 e você tem aqui R$800 que foi o que você empenhou. Então você vai comparar 1.150 versus 800. Então o nome disso aqui é que se chama resultado orçamentário. Então nesse caso, o meu resultado orçamentário foi de R$350. Por quê? Porque a minha receita arrecadada foi 1.150 e a minha despesa empenhada foi 800. Aí vem a segunda pergunta em cima disso. Quem contribuiu mais para o meu resultado orçamentário? O meu excesso de arrecadação ou minha economia de despesa? Vamos olhar isso aí. Vamos decompor esse valor. Você está vendo que dentro desses 350, 150 vem do excesso. E 200 vem da economia. Então, o meu resultado orçamentário, ele foi de 350. Porém, quem contribuiu mais para o meu resultado orçamentário foi a minha economia de despesa, porque eu economizei 200 e eu tive um excesso de 150. Com isso, eu tive um resultado orçamentário de R$350. Beleza? Avançando. Questões. O balanço orçamentário visa comparar o realizado e o orçado no exercício verdadeiro. Ao final de exercício financeiro qualquer, certa unidade orçamentária apresentou em seu balanço orçamentário um superávit orçamentário de 5 e um déficit de capital de 50. Sabendo que as receitas correntes previstas e arrecadadas totalizaram, respectivamente, 150 e 175, e que as receitas de capital previstas e arrecadadas totalizaram 45 e 30, assinala a opção que indica os valores totais das despesas correntes e de capital realizada. Vamos lá. Então você tem aqui receita, aí você tem prevista e executada. Despesa, prevista e executada. E aí você tem aqui corrente e capital. E aí você tem aqui os somatórios, que é o total. Vamos começar pelo que a gente sabe. As receitas correntes previstas e arrecadadas totalizaram 150 e 175. 150 e 175. As receitas de capital previstas e arrecadadas totalizaram receitas, né? 45 e 30. Certo? Aí o que é que acontece agora? Ele quer a despesa corrente e de capital realizada. Ele quer esse cara aqui, ó. Ele quer esse cara aqui e esse cara aqui. Faltou aqui o corrente, capital, despesa. Corrente e capital. O que é que acontece? Você tem aqui as receitas previstas. Então aqui vai dar 195 e aqui vai dar 205. Só vamos confirmar. Corrente 150 e 175. Capital 45 e 30. Então aqui vai dar 195 e aqui vai dar 205. Só que ele fala o seguinte, que o superávit do orçamento corrente, que é o quê? É o resultado orçamentário positivo. Ó. Resultado orçamentário. Maior do que zero, porque foi superavitário. Ele é 5. Então significa que esse cara aqui menos esse cara aqui que é x tem que me dar 5. Então 205 menos x tem que me dar 5. Então por que x é quanto? X é 200. Ora, se x é 200 e eu quero saber o valor desses caras aqui, ó, que é despesa executada de corrente, despesa executada de capital, eu já sei que o somatório tem que dar 200. Então eu já sei que a minha resposta só pode ser essa aqui, ó. 120 mais 80
e 80 mais 120. Porque isso aqui vai dar 200 e isso aqui vai dar 200. As outras opções, pessoal, não somam 200. Então não tem como ser as outras opções. Só que ele te dá mais uma dica. Ele diz o seguinte: eu tive um déficit de capital. Então ele está falando o seguinte, vou pegar aqui com outra cor para não confundir. Ele está dizendo que esse cara aqui menos esse cara aqui é menos 50. Ou seja, 30 menos despesa de capital, vou colocar capital direto para facilitar, vai ser igual a menos 50. Isso implica que capital tem que ser 80. E ele está falando assim, nessa ordem. Ele quer saber o valor das despesas de capital. Capital é 80. Então a corrente é 120. Então quem é a despesa corrente? 120. Quem é a de capital? 80. Letra A, o gabarito. Alguns vão dizer assim, gostei. Outros vão dizer, desde quando raciocínio lógico cai em contabilidade pública? Às vezes acontece nas melhores provas. Beleza? Vamos lá. Pronto. Então com isso, pessoal, a gente encerrou a parte 1. Na parte 1 a gente teve contato com quem? Com excesso de arrecadação e com frustração de arrecadação. Com excesso de gasto e com economia de gasto. Com resultado orçamentário. E fizemos 2 questões, uma delas radical, para você firmar o conhecimento. No próximo bloco, a gente vai voltar com outros indicadores, que são indicadores de responsabilidade fiscal. Não perca, até daqui a pouco.